Bom dia, Jesus, Ele é o nosso Senhor. Veio nessa manhã aqui, meus irmãos, compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com vocês e gostaria de ficar hoje no livro de Joel, de meditar com vocês no profeta Joel. Então, o profeta Joel está aqui no Velho Testamento, entre os profetas menores, e o profeta Joel é um profeta muito interessante, muito único dentro da Bíblia. Primeiro, para começar a falar desse profeta, não há muitas evidências da pessoa deste profeta na Bíblia. A Bíblia não fala de forma clara quando que esse livro foi escrito, se foi escrito antes do cativeiro, se foi escrito durante o cativeiro, se foi escrito depois do cativeiro. Ele faz uma menção aqui no capítulo 1 a respeito do templo do Senhor. Entendemos que antes do cativeiro havia o templo e depois do cativeiro o templo foi reconstruído. Ele não cita os inimigos de Deus que fizeram o povo de Israel cativo, como os assírios e como os babilônicos. Ele não comenta a respeito disso. Então dá-se a entender que nessa época o povo ainda não tinha sido exilado. Mas não há uma data clara, precisa, quanto aos dias que esse livro foi escrito. Mas vamos ficar mais ou menos com o que os estudiosos dizem. Eu vi alguns comentários e a maioria dos estudiosos afirma que foi escrito mais ou menos 830 a.C., que isso é antes do exílio. Então ele foi contemporâneo do profeta Ezequiel, do profeta Oséias, nessa época mais ou menos. E nessa época, o povo de Israel estava completamente desviado das suas práticas espirituais, estava desviado da sua vida espiritual, estava completamente fora da comunhão com Deus. E debaixo desse contexto é que o profeta começa a receber as suas visões, as suas palavras, começa a escrever este livro, aquilo que Deus havia falado com ele. Então, a primeira parte do livro de Joel é um julgamento, uma disciplina sobre a nação de Israel, especificamente sobre a nação de Judá. E eu quero enfatizar aqui o tema deste livro para podermos começar a falar desse livro. O tema central desse livro é o dia do Senhor. Se você olhar para o livro de Joel, aqui no versículo 15 do capítulo 1, é a primeira menção porque o dia do Senhor. Depois, se for no capítulo 2, nós temos aqui também no versículo 1, o dia do Senhor. Se você também for no versículo 11, está dizendo o grande dia do Senhor. E se você for lá no capítulo 2, versículo 31, também está dizendo dia do Senhor. Além desses versículos que eu citei, no capítulo 3, por exemplo, começando aqui pelo capítulo 3, no versículo 18, fala naquele dia. Naquele dia. Então, essa palavra dia do Senhor é o tema central do livro de Joel. Porque Joel está anunciando o dia do Senhor. E que dia é esse? Nós precisamos entender que dentro do livro de Joel, essa palavra dia do Senhor, ela tem três contextos. Ela não é a mesma coisa, não quer falar a mesma coisa. Tem três contextos aqui sendo explicado. Então vamos começar pelo capítulo 1, onde tem a primeira menção do dia do Senhor. Como eu já disse para vocês, o capítulo 1 vai mostrar julgamento de Deus sobre a nação de Israel. Então por isso que Deus começa a dizer aqui no versículo 4, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. E há uma palavra aqui ao povo, ébrios. O Senhor está chamando eles de ébrios. Despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Então o Senhor está dizendo aqui sobre uma sentença que está acontecendo com o povo de Israel sobre a lavoura deles. O povo de Israel era um povo que plantava. Era uma nação que tinha muitas plantações. Eles viviam das plantações. Nas suas plantações, eles colhiam dois tipos de frutos.
as primícias, que são os primeiros frutos a amadurecer, e a messe, que é o restante dos frutos quando amadureciam todos. Então, o Senhor exorta muitas vezes eles a levarem as primícias ao templo, os primeiros frutos maduros. Nós vemos muito isso no Velho Testamento. Mas aqui, por causa da desobediência deles, por causa da rebeldia deles e do distanciamento deles da comunhão com Deus, o Senhor levanta, é Deus mesmo que levanta, um exército de gafanhotos. Isso eu estou falando de forma literal, que aconteceu mesmo na nação de Israel. Uma praga de gafanhotos parecida com aquela que aconteceu no Egito, mas aquela no Egito foi uma disciplina para o povo egípcio. Mas aqui agora Deus está disciplinando o povo de Israel através da mesma praga de gafanhotos. E Deus está falando aqui que esses gafanhotos, se você for ver aqui no versículo 2 do capítulo 2, está dizendo que é um exército de Deus. Vem da parte de Deus para disciplinar eles. E eles ficaram sem nada. Eles ficaram com as plantações completamente arrasadas. Então Deus está disciplinando esta nação. E quando Deus está disciplinando esta nação, da mesma maneira, Deus agora chama eles ao arrependimento. Deus disciplina, mas Deus disciplina para arrependimento. Está escrito no livro de Hebreus que Deus nos disciplina, o filho a quem ama. Deus disciplina, mas ele nos disciplina não é para destruição, é para o arrependimento, é para mudança de vida. Então o Senhor aqui chama o povo, faz uma convocação, né? Aqui está escrito: despertai-vos. Despertai-vos. Então Deus está chamando eles a um arrependimento. Também está escrito aqui: lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Então o Senhor está falando: lamenta, lamenta. Também o Senhor está dizendo aqui no verso 11: envergonhai-vos, lavradores, uivai. Também aqui no verso 13: cingi-vos de pano de saco. Lamentai, sacerdotes, uivai, chorai, né? Ministros, vinde ministros de Deus, passai a noites vestidos de pano de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada, a oferta de manjares e a libação. E o Senhor chama eles aqui: promulgai um santo jejum, convocai a assembléia solene, congregai os anciões, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor, para clamar, porque perto está o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor aqui nesse primeiro capítulo vem como um dia de disciplina. Vem como um dia de disciplina sobre a nação de Israel. Deus está agora corrigindo ao filho a quem ama. Então, isso é o que está mostrando no versículo 1. Mas da mesma forma, o Senhor também diz aqui que vai restaurar. Deus é um Deus que disciplina, aperfeiçoa, nos leva ao arrependimento, mas ele também restaura a nossa condição. É lógico que para a restauração do Senhor haver nas nossas vidas, nós precisamos nos arrepender. E aqui vai um grande princípio de avivamento, irmãos. O avivamento vem sempre quando o Senhor nos chama a uma correção. Nós nos arrependemos, mudamos de vida e aí o Senhor traz a bênção sobre nós. Eu podia aqui citar o profeta Jonas indo a Nínive pregar a palavra do Senhor. E aquele povo estava em pecado. O profeta anuncia a palavra do Senhor. O povo ouve a palavra. São levados ao arrependimento como nação. Mudam de atitude. E eles se convertem ao Senhor. E isso é um princípio de avivamento sobre aquela nação naquele tempo. Não permaneceu. Mas naquele momento foi um princípio de grande avivamento. Aquilo que estava morto começou a ter vida novamente. Então, no capítulo 1, o dia do Senhor é o dia da disciplina sobre a nação de Israel. É verdade que o Senhor está dizendo aqui que ainda continuará disciplinando a nação de Israel até a sua volta. O Senhor falou para o profeta Daniel que sobre a nação de Israel haveria um período de 70 anos.
Então, esse período de 70 anos precisa se cumprir. Dentro desse período de 70 anos, há uma grande disciplina de Deus sobre eles, para que eles possam se voltar a Deus e se converter a Deus. Então o profeta está falando aqui de algo do passado, que eles não obedeceram a Deus, está falando do presente, que os gafanhotos foram enviados sobre eles, e Deus está falando também do futuro para eles, que eles também seriam ainda disciplinados. Mas da mesma forma que Deus está falando aqui, que vai discipliná-los, Deus também fala da restauração, fala da glória e de uma nação que vai ser levantada ainda por Deus. No capítulo 2, no versículo 1, nós temos isso. No versículo 1 diz: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate ao seu santo monte. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está próximo. Aqui o Senhor está anunciando esse dia, o dia de transformação, o dia de mudança, mas agora é uma palavra estendida a todos os gentios, uma palavra estendida a todos os povos. Da mesma forma que Deus disciplina a nação de Israel, também aqui no capítulo 2, Deus está falando que vai disciplinar as nações. As nações que é contra Israel e as nações que é contra a vontade de Deus. Então há uma palavra de disciplina sobre as nações. Mas da mesma forma que há uma palavra de Deus de disciplina para as nações, Deus também diz que pode tocar no coração de muitas pessoas, que pode restaurar muitas nações. Então aqui está falando do grande dia do Senhor. O Senhor também está anunciando aqui a sua morte e ressurreição na cruz, né? Se nós lermos aqui no versículo 11, o grande dia do Senhor é para que muitas pessoas possam se voltar a Ele. No capítulo 2, fala de muitas, no capítulo 3, fala de muitas pessoas, multidões no Vale da Decisão. O que é o Vale da Decisão? É o lugar aonde estamos na posição de recebermos Cristo. Lugar de decisão. Nesse versículo também diz aqui, porque o dia do Senhor está perto, no Vale da Decisão, o dia da salvação. Então, também está sendo anunciado que a morte e a ressurreição de Cristo, para que as pessoas possam se converterem, as nações se converterem, as nações se voltarem a Deus. No capítulo 2, voltando ao capítulo 2, há uma grande promessa aqui do derramar do Espírito sobre todas as pessoas que se arrepender, sobre todas as pessoas que mudarem de vida, sobre todas as pessoas que não quiserem andar mais pelo caminho do pecado. Então há um derramar do Espírito. E esse derramar do Espírito virá sobre judeus e virá sobre também gentios. Essa palavra também se cumpre no livro do Atos. Pedro fala isso de forma muito clara. O que está se cumprindo aqui hoje em Atos é o que está escrito no profeta Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Naquele instante foi derramado sobre os judeus que estavam ali em Jerusalém, em Atos 2. Mas se nós lermos Atos 10, a palavra é aberta, o evangelho é aberto para os gentios, quando Pedro tem aquela visão do lençol, que o Senhor fala para ele, come, e o Senhor diz para ele, não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Então os gentios agora estão na posição também de receber Cristo como Senhor e Salvador. E através disso o Senhor levanta a igreja. Mas também aqui, no capítulo 3, está dizendo do grande dia do Senhor sobre a futura redenção de Israel, né? Há uma promessa de Deus sobre Davi, que não faltaria um rei sobre o trono de Davi. E esse rei é Jesus, que vem da descendência de Davi, e esse rei agora assentou-se no trono de Davi para todo sempre. Ele é o leão da tribo de Judá, o rei de Davi, que está sentado no trono para todo sempre. Então o Senhor está anunciando aqui o seu reino eterno, que vai cumprir-se no milênio e depois por toda a eternidade. E o povo de Israel, depois de ter uma disciplina,
depois de ser trabalhado pelo Senhor, vai reconhecer isso. Então, a igreja também está inserida nesse contexto. Os gentios que se converteram, que se tornaram igreja, também estão inseridos nesse contexto, porque nós vamos reinar com aquele que está sentado no trono para todo sempre. A palavra de Deus já diz lá em Efésios que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Mas na prática, nós vamos estar reinando com Ele no milênio. O grande dia do Senhor é o milênio, aonde o Senhor vai estar estabelecendo o seu reino na terra. Eu preciso mencionar aqui também que o dia do Senhor tem a ver com o tribunal de Cristo. Toda vez que eu falo do tribunal de Cristo, eu gosto de explicar isso. Tribunal de Cristo é para filhos de Deus. Juízo final é para quem não é filho, é para condenação. Tribunal de Cristo não é para condenação. Tribunal de Cristo, segundo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, é para que possamos ter galardão ou não ter galardão. Isso é questão de mérito, de premiação. Então, se nós formos achados merecidos pelo Senhor naquele instante, teremos galardão. Se não formos achados merecidos pelo Senhor naquele instante, não teremos galardão. Então, o dia do Senhor é o dia do julgamento dele sobre nós, no sentido de galardão, no sentido de podermos reinar com ele ou não. Isso não está falando da nossa salvação e da nossa eternidade, está falando de galardões. Então, eu gostaria de deixar claro isso para vocês. Eu trouxe aqui agora para vocês uma visão geral do livro de Joel. Não vamos detalhar isso, que o tempo não nos permite. Não quero que esse vídeo fique muito longo, mas gostaria de despertar você para ler o livro de Joel, que somente 3 capítulos, e você vai ler isso, entender o contexto desse capítulo, mas vai fazer uma aplicação para a sua vida hoje. Aquilo que está escrito aqui no Antigo Testamento, você pode aplicar no Novo Testamento na sua vida. Que Deus possa falar ao seu coração de forma rica, encher a sua vida de muita paz e alegria e principalmente da luz e revelação através das Escrituras. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e te dê um ótimo fim de domingo. Amém, meus irmãos.